Em 3 décadas, mais de 3 décadas de profissão, é nitidamente e flagrantemente o momento mais marcante da minha vida profissional. Eu fiz centenas, para não dizer milhares, de horas de diretos e até, como eram um bocado picuinhas, até pensei em várias soluções para o caso de haver um problema em direto, sobretudo para não deixar os pivôs, por exemplo, à solta. Agora ninguém prevê a morte em direto de um atleta, não é? Aquilo, digamos que é um mistério da minha vida, é um momento que é inigualável na minha vida profissional, porque tudo o que aconteceu a partir daquele momento é estranho e eu um dia, talvez com um psiquiatra amigo, ainda tentarei desvendar um bocadinho o que aconteceu, porque foi completamente anómalo. Posso tentar descrever o que me lembro perfeitamente, porque depois há uma parte que eu quase poderia chamar recalcamento, que eu não quero, que é, o Benfica tinha acabado de marcar um gol, faltava para aí 10 minutos, ou um quarto de hora, com um gajo que chamavam-lhe o Robocop e não sei o quê, e houve ali um lance, a bola foi para o meio campo, e eu tenho noções de arbitragem, gosto de bola, e o Ferreira mandou um charuto para a bancada, e eu imediatamente digo, dá-me a cara do Ferreira, que ele vai levar o amarelo. E ao contrário do que julgo eu, os meus colegas da realização, mas eu sempre fiz assim, ao contrário do que é o normal, eu ponho um plano no ar e não continuo a olhar para ele, vou à procura do próximo plano. Houve qualquer coisa, até porque o Algário Bem-Crença, que era o árbitro, se atrasou um bocadinho, mas ia em direção a ele para lhe dar o amarelo, que eu fiquei a olhar para o plano, coisa que é rara, para não direi inédita, mas é muito raro. E de repente acompanho, ele de repente cai e eu acompanho com o olhar esse movimento. E a sensação que tive mesmo, a forma como a cabeça dele caiu, eu também tinha noções de socorrismo, da Cruz Vermelha, foi assim, sei lá, um mecanismo qualquer cá dentro, morreu. E poucos segundos depois toda a gente estava em angústia, não é? A partir daí não te sei descrever muito bem, eu posso tentar mais à frente explicar, porque toda a gente falou sobre isso e acho que há uma pessoa que talvez seja o retrato mais fiel do que se passou. Para mim ali é como se não fosse eu a realizar, como se tivesse um gajo atrás de mim a dar-me instruções, porque, por duas ordens de fatores. Primeiro, isso nunca me aconteceu na vida, foi a única vez, comecei a chorar convulsivamente. Eu tinha o Diogo, que está aí ao meu lado, e a primeira coisa que eu me lembro de ter dito é: quero toda a gente fora da cara do Ferreira. Ninguém me dá a cara do Ferreira. Tive ali qualquer coisa. E a partir dali, vocês viram, aquilo foi, eu lembro-me completamente exaltado. Lembro-me de duas coisas, de dizer, as pessoas devem pensar que eu sou um insensível de merda. E era o quê? Eu, ao não dar a cara do Ferreira, ia dar a cara do Tiago, mas a dor estava lá instalada. Ia dar a cara do Simão Sabrosa e a dor estava lá instalada. Ia dar a cara do Camacho e o Camacho estava em lágrimas. E isso fez com que o ritmo da realização fosse alucinante. Como é que eu interpreto isto? Era eu a fugir daquela dor. É como eu interpreto a coisa. E pronto, duas histórias, isto é tudo muito imediato, digamos assim. Lembro-me de ouvir o meu filho, que estava ao meu lado, a dizer, a minha irmã telefonou, a dizer: o pai está a chorar. E depois lá continuei, as caras, lá fiz aquilo tudo. Foi uma coisa engraçada, porque não sei se no próprio dia, se no dia seguinte, eu tinha a mão toda negra. O Diogo agarrou-me a mão com tanta força e fiquei com a mão toda negra. E portanto, o que é que eu ia dizer sobre isso? O que é que pode estar por detrás da reação instintiva que tu tiveste, um bocadinho, puxando um bocadinho para os valores humanistas que foram muito referidos
nos meses seguintes e até hoje são ainda dados como exemplo. Começar talvez por uma coisa mais genérica, que eu acho um bocado triste, e sobretudo nós os homens, que é, se não fosse uma tragédia, eu não teria sabido que pessoas que eu admiro e respeito adoravam o meu trabalho, e que gostavam, e que diziam que era o maior e que era muito bom ser humano, mas foi preciso uma tragédia. Nós não temos a coisa de dizer: pá, Miguel, eu ontem vi uma reportagem tua, que coisa do caraças. Olha, João, ontem fizeste umas imagens. Nós não temos esse tipo de coisa. O que para mim é estranho, porque eu nunca fui assim, fui sempre ao contrário. Assinalar isso. E é que toda a gente escreveu. No dia seguinte, liga-me o Ricardo Costa, hoje o diretor de informação da SIC, a dizer: olha, o Miguel Esteves Cardoso, o Sousa Tavares escreveu um artigo a dizer obrigado, Ricardo, capa do Expresso, capa do DN, capa do não sei quê. O que eu acho que melhor se aproxima, porque aquilo, como tu dizes, sei lá, a palavra deve ser instintivo, não é? Aquilo foi um segundo, menos de um segundo. A coisa que, quando penso nisso, mais se aproxima, julgo eu, do que aquilo da forma como aconteceu, foi dito pelo Rodrigo Guedes de Carvalho. O que ele diz é que, numa coisa daquele género, quase inédita, não foi inédita, mas quase inédita, tem que ser qualquer coisa que a pessoa tenha lá dentro, que a faz reagir daquela forma e não de outra. Tem que ser qualquer coisa que pulula entre, sei lá, caráter, valores, os valores humanistas que me são muito caros, e também, só para tu veres, eu só tive uma única reação de um gajo indignado. Não vou falar do nome dele, mas é um gajo com responsabilidades. Na altura era o... como é que se chama essa coisa? O provedor, que telefonou indignado para a Sport TV porque as pessoas queriam ver era a cara do Ferrer, como é que era possível estarem a fazer isso e não sei o quê. Acrescentando a isso, acho que... eu não acho nada. Uma pessoa tem que agir de acordo, e à medida que os anos passam, tem que agir de acordo com os seus próprios valores. E se é surpreendido por uma situação que não lembra ao diabo, uma pessoa, aquilo é irracional, uma pessoa não pensa. Mas uma prova, para mim, inequívoca e irrefutável, que realmente há pessoas que têm outra visão, é o que aconteceu com o Eriksen, pá. Os próprios jogadores sentiram necessidade de fazer ali uma circunferência para poupar os familiares, os adeptos, a não sei o quê, para poupar as pessoas à dor que aquela coisa que estava a acontecer. Portanto, é como se houvesse um certo receio do que é que a comunicação social, os gajos que estavam a trabalhar naquela altura, poderiam tratar aquela coisa em si, percebes? De modo que, dizia-me uma amiga brasileira que confessei que, já dei 2 banhadas ao Miguel e de não ir numa casa de uma entrevista, e ela diz: vai, até porque pode servir de exemplo, pode servir para outras pessoas que vejam isso, reparem que se pode contar uma história sem espiolhar, sem destroçar. Eu lembro-me de ter pensado no meu pai tinha morrido há pouco tempo, então, mas eu queria ver a cara do meu pai, nem queiras saber as imagens que eram, coisas horríveis, não sei se já as viste, mas aquilo é horrível. E pronto. Eu, curiosamente, nesta pesquisa que eu fiz para esta conversa, em termos de imagem, deparei-me com muitas fotografias do Ferrer estendido para os olhos abertos e que foram publicadas pelos jornais, pela imprensa, no dia seguinte, e que acompanhou também um excesso que invadiu os canais de exploração da dor, dos familiares, do sofrimento. Como é que tu viste, depois desta atitude, deste exemplo dado no momento, como é que tu viste os dias seguintes e os momentos seguintes em relação a outros critérios de abordagem? Não, vou-te ser muito sincero. Isto foi, logo de seguida, a coisa assim muito genericamente é: viagem de regresso de Guimarães
A gente vem em carrinhas e carros, silêncio sepulcral, pá, ninguém disse nada. Chego a casa, já tarde, 2 ou 3 da manhã, e estava só a dar aquilo. Eu liguei a televisão, estava a dar só aquilo. E o que é que me acontece imediatamente? Pá, começo a chorar outra vez. Fujo da sala, vou para o quarto. E a pensar, pá, que merda é esta? Até porque eu não tinha visto nada daquela. Eu realizei, eu já nem me lembro se o jogo foi até ao fim ou se não foi até ao fim, já nem me lembro bem. Parou ali. Se queres saber, para mim até é uma novidade. Isso que tu me estás a dizer 20 anos depois, estou a saber agora que houve pessoas que imprimiram fotografias e foram publicadas, pá, de um rosto que estava entre o prestes a morrer e a morte, os contornos, os olhos, a espuma, tudo isso era absolutamente hediondo. Portanto, opa, não gosto de fazer juízos de valor sobre nada. Eu tive elogios da Assembleia da República, capa do Expresso, capa do DN, o grupo parlamentar do CDS, através do Telmo, escreveu umas coisas do caraças e não sei o quê. E eu não sei, porque a natureza humana é uma coisa, pá, que me surpreende a toda a hora e a todo o nível. Que é, eu não tenho como, eu só posso utilizar palavras para descrever o que sinto. E o que eu sinto é, como é que era possível agir de outra maneira, pá? Como é que é possível, numa situação daquelas, eu tinha lá as câmaras, ia dar a cara do gajo, pá. Eu não vejo outra forma de poder realizar uma coisa daquelas. E pronto, e soube mesmo a concorrência, eu não quero falar sobre isso, que não sei o quê, que disse, pá, disse o pior de mim, a concorrência que faz futebol em Portugal há muitos anos. E pronto.